domingo, 9 de novembro de 2025. Veja agora os destaques da edição de hoje. Príncipe William, herdeiro da coroa britânica, recebe as chaves do Rio, joga futebol no Maracanã e vôlei em Copacabana. Visita a ilha e Cristo Redentor, em visita ao Rio de Janeiro. Lula realiza encontros com autoridades internacionais em Belém e afirma que Cúpula de Belém será a melhor de todas. O petista recebeu líderes mundiais em Belém na abertura da Cúpula do Clima, que antecede a COP30. Xícara de café vendida por mais de R$5.000 em Dubai. Conheça Zohran Madani, o socialista muçulmano que foi eleito prefeito de Nova York. Primeira loja física da Shein no mundo é inaugurada em Paris. E França abre processo contra a empresa. Ferramentas estão prontas para mobilizar mais de US$1 trilhão em financiamento climático, diz presidente da COP29 e COP30. Presidente Lula pede investigação e chama mega operação contra a facção criminosa do Rio de Janeiro de matança. É a partir de agora no Revista de Domingo. Olá, boa noite para você. A gente já começa a Revista do Domingo falando que, nesta semana, o Príncipe William cumpriu uma agenda cheia pelo Rio. O príncipe iniciou sua passagem pelo Brasil, recebendo as chaves do Rio de Janeiro das mãos do prefeito Eduardo Paes, em cerimônia no Pão de Açúcar. Em seguida, jogou futebol com crianças que fazem parte de projetos sociais no famoso estádio do Maracanã. E para finalizar a segunda, ele jogou vôlei na praia de Copacabana. Na terça, ele visitou a ilha de Paquetá e na quarta fez visita ao Cristo Redentor. O príncipe William recebeu as chaves da cidade do Rio de Janeiro das mãos do prefeito Eduardo Paes nesta segunda-feira. Os dois se encontraram no Pão de Açúcar, um dos principais cartões postais da cidade maravilhosa. O monarca britânico desembarcou no Rio para uma visita que se concentra em sua iniciativa Earthshot Prize, que atribui anualmente US$1 milhão, R$7 milhões, para 5 projetos que abordam ameaças ao meio ambiente. A cerimônia de premiação dos Earthshot Awards vai contar com a presença de várias estrelas, como Anitta, Shawn Mendes e Seu Jorge. Do Rio, o herdeiro da coroa britânica vai seguir para Belém do Pará, sede da COP30, a Conferência Climática da ONU, que acontece de 10 a 21 de novembro. William vai discursar representando o governo britânico e seu pai, o rei Charles III, e participará de reuniões bilaterais. Quem deu as boas-vindas ao príncipe William no Maracanã foi o ex-jogador de futebol Cafu, o capitão da seleção brasileira campeã mundial em 2002. Ele ganhou uma camisa dessa Copa do Mundo de presente. Deu uma volta pelo gramado e acabou jogando futebol com crianças que fazem parte de projetos sociais. O príncipe foi simpático com a criançada e topou o desafio de bater um pênalti. O evento foi chamado de futebol comunitário, com direito a uma foto oficial. A primeira visita do herdeiro da coroa britânica ao Brasil tem como foco seu prêmio anual Earthshot, que concede US$1 milhão, mais de R$7 milhões, a 5 projetos pioneiros que combatem as ameaças ao meio ambiente. A cerimônia de premiação vai ser na quarta-feira, em um evento repleto de celebridades, com a participação de artistas como Anitta, Shawn Mendes e Seu Jorge. Após 3 dias no Rio de Janeiro, o príncipe William vai viajar para a floresta amazônica para discursar em nome de seu pai, o rei Charles III, aos líderes globais na COP30, a Conferência Climática da ONU, em Belém, capital do estado do Pará. O príncipe William, que visita o Rio de Janeiro, aproveitou para jogar uma partida de vôlei com adolescentes do Instituto Levante, nesta segunda-feira na famosa praia de Copacabana, na Zona Sul. Descalço, o príncipe se divertiu durante a partida e marcou vários pontos. William também interagiu com crianças e adolescentes de um projeto que oferece treinamento a jovens durante o verão. E acompanhou uma simulação de resgate de afogamento feita pelo Corpo de Bombeiros. O príncipe William chegou à ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara, em uma lancha da Marinha do Brasil. Como já tinha acontecido na véspera, foi bastante simpático. Posou para selfies
e até tirou algumas. A primeira viagem de William ao Brasil vai ser marcada pela cerimônia do Earthshot Prize, que distribui anualmente 1 milhão de libras, cerca de 7 milhões de reais, a 5 projetos ambientalistas. O príncipe William, herdeiro do trono britânico, esteve nesta quarta-feira no Cristo Redentor. O membro da realeza cumpre uma agenda agitada no Rio de Janeiro, antes de seguir para Belém, onde vai participar da COP30, a conferência da ONU sobre o clima. O príncipe foi recebido pelo padre Omar Raposo, guardião do Santuário do Cristo Redentor, pelo prefeito Eduardo Paes e pelo arcebispo Dom Arani Tempesta. Também estiveram presentes os finalistas do Earthshot Prize, uma das principais premiações ambientais do mundo. Esta é a primeira vez em 5 edições que a cerimônia de entrega dos prêmios vai ao Brasil. O evento no Museu do Amanhã vai líderes internacionais, inovadores, cientistas, filantropos e representantes da sociedade civil para reconhecer soluções ambientais transformadoras. Cada um dos 5 vencedores receberá um prêmio de 1 milhão de libras, equivalente a quase 7 milhões de reais. Agora ele irá para Belém, onde representará o Reino Unido para a COP30. Inclusive, o presidente Lula realizou nesta quarta-feira uma série de encontros com autoridades internacionais em Belém, no Pará. Essas reuniões são preparatórias para a cúpula de líderes mundiais, que dará início à programação oficial da COP30. O presidente Lula realizou nesta quarta-feira vários encontros com autoridades internacionais em Belém, no Pará. Essas reuniões são preparatórias para a cúpula de líderes mundiais, que será realizada nesta quinta e sexta-feira e dará início à programação oficial da COP30. A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, começa na próxima segunda-feira. Lula teve 8 reuniões bilaterais, incluindo diálogos com o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, e o presidente de Comores, Azali Assoumani. Além de falar sobre as perspectivas da COP30, o presidente destacou para as autoridades o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. Esse fundo será lançado na cúpula de líderes da COP. A reunião da COP tem uma importância fundamental nesse momento e nessa reunião nós lançaremos então várias iniciativas. A maior delas, ou uma que chama muita atenção e que é muito importante, também uma inovação, é o TFFF na sigla em inglês, que é o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. O Brasil tem a ambição de captar 125 bilhões de dólares entre governos e investidores privados para alimentar esse fundo. Esse valor corresponde a 670 bilhões de reais. Às vésperas da COP30, Belém do Pará se transforma em vitrine global da Amazônia. A cidade que viveu um ritmo acelerado de obras e preparativos para receber chefes de estados, diplomatas e ambientalistas de mais de 140 países. Agora vive a expectativa do começo da cúpula de líderes, primeiro ato da Conferência Climática da ONU. Faltando pouco para o início da COP30, a cúpula climática das Nações Unidas, Belém do Pará já vive o clima do evento. A cidade amazônica foi anunciada como sede ainda em 2023 e desde então vem se estruturando para receber cerca de 50 mil pessoas durante 12 dias. Entre as melhorias implementadas estão canais de drenagem, o chamado Porto do Futuro, um complexo cultural de lazer no porto local e o Parque da Cidade, uma área de 500 mil metros quadrados que já foi um aeroporto e que será o principal palco da COP30. Espero também que eles tenham dê continuidade no trabalho que estão fazendo aqui, né? Não parem, as obras continuem. Não sei só por causa da COP30. A COP30 movimentou muito, estruturou muito a cidade em geral. O Brasil não é só o eixo Rio-São Paulo, a gente tem Belém, a gente tem a Amazônia. E olhar para isso, trazer este olhar para cá é muito importante. A escolha da cidade também gerou polêmica, principalmente por conta das dificuldades encontradas por diversas delegações para fechar hospedagens.
Um aumento exorbitante dos preços foi registrado, com a ONU cobrando que o Brasil abaixasse os valores, enquanto países em desenvolvimento, alguns estados africanos e insulares, solicitaram uma mudança na sede do evento. Apesar dos percalços, na semana passada a organização anunciou que representantes de 143 países, incluindo 57 chefes de Estado e de governo, estão confirmados na COP30. Os compromissos começam já na quinta-feira, primeiro de 2 dias de uma cúpula de líderes, com presenças confirmadas de representantes de França, Alemanha, Reino Unido, Holanda, Noruega, Colômbia, Chile, entre outros. Os Estados Unidos não vão enviar nenhum negociador de alto nível para o encontro, bem como para a cúpula climática promovida pela ONU. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu nesta terça-feira que a COP30, que será inaugurada amanhã em Belém do Pará, será a melhor de todas, apesar dos ventos contrários à luta climática. Em entrevista concedida a agências internacionais nesta terça-feira, o presidente Lula afirmou que a COP30, que será inaugurada na próxima semana em Belém do Pará, será a melhor de todas. Hoje eu tenho certeza que nós vamos fazer a melhor COP de todas as COPs já realizadas até hoje. Anfitrião da cúpula de chefes de Estado e de governo, que ocorrerá antes, na quinta e na sexta-feira em Belém, Lula, de 80 anos, lançou contudo um alerta. Acabaram-se as palavras, é hora de agir. E aí a nossa ideia de propor, a criação de um Conselho do Meio Ambiente, um órgão ligado à ONU com um pouco mais de poder, para poder, ao decidir uma decisão aqui, esse Conselho poder viajar o mundo acompanhando os resultados das decisões que nós tivemos aqui, porque senão não vai acontecer. Um país falou, não vou cumprir, não acontece nada com ele, Então a COP vai perdendo o estímulo. O presidente também falou sobre a autorização emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis para a perfuração em águas profundas de um poço exploratório na área conhecida como Margem Equatorial. O local fica a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Eu seria incoerente se eu, num ato de responsabilidade, dissesse, nós não vamos utilizar mais petróleo. Aí eu seria um ato de incoerência e irresponsabilidade, porque nós não soubríamos ser isso. Pode ficar certo que nós temos a empresa mais séria na área de petróleo, mais séria, uma empresa comprometida com a transição energética, comprometida, e parte dos recursos da Petrobras é gasto para que a gente faça investimento em energias renováveis. E eu sonho em um dia transformar a Petrobras numa empresa de energia, não numa empresa de petróleo. O presidente empenhou-se em organizar a Conferência Climática da ONU entre 10 e 21 de novembro, apesar de todos os desafios logísticos. A chegada de cerca de 50 mil visitantes causou caos na hospedagem em Belém, com preços muito elevados que geraram preocupação sobre a possível exclusão de países pobres. Belém se torna o centro da diplomacia climática mundial com a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dezenas de chefes de Estado para uma cúpula de líderes. Antes da abertura da COP30, o encontro marca o início das discussões sobre florestas, transição energética e financiamento climático, temas que devem pautar os próximos 10 dias da conferência e definir os rumos do Acordo de Paris na próxima década. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no local onde começa nesta quinta-feira, em Belém do Pará, a Cúpula do Clima, evento que vai reunir chefes de Estado e de governo para discutir questões climáticas, antes do início da COP30, a Conferência do Clima das Nações Unidas. Anfitrião do evento, o presidente recebeu várias lideranças mundiais já no começo da manhã, como o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, entre outros. De acordo com o Itamaraty, ao longo dos 2 dias, Lula vai ser responsável pela abertura de uma plenária ampla e também presidirá 3 sessões temáticas: Florestas e Oceanos, Transição Energética e 10 anos do Acordo de Paris, ND6 e financiamento. Entre os líderes que vão participar da cúpula está o presidente francês Emmanuel Macron, que na quinta-feira visitou Salvador, na Bahia. Na abertura do festival Nosso Futuro, parte das celebrações dos 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a França, Macron afirmou que antes um triângulo da dor, a relação entre Europa, Brasil e África agora está se transformando em um triângulo de amor.
Mais je veux vous inviter, en effet, à inventer un futur qui soit un futur. Quero convidá-los a inventar um futuro que abrace identidades sem confrontos, que olhe novamente para essas Madonas negras, essa capacidade de criolizar línguas e digam: o futuro é nosso se soubermos olhar para esses caminhos como eles eram. Et qui se dit l'avenir est à nous si on sait regarder ces routes telles qu'elles ont été. Outro líder global que cumpriu a agenda no Brasil antes de ir para Belém foi o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Na noite de quinta-feira, o trabalhista esteve no Rio de Janeiro, onde participou da cerimônia de entrega do Prêmio Earthshot, uma iniciativa do príncipe William, filho de Charles III e herdeiro da coroa. A seguir, no Revista do Domingo, conheça Zohran Madani, o socialista muçulmano que foi eleito prefeito de Nova York. E também, você pagaria R$5.000 em uma xícara de café? Esse é o valor de uma cafeteria em Dubai. O intervalo é rápido, voltamos já. Toda sexta e sábado, compromisso com a informação no Jornal Mundial, às 21 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. O Revista do Domingo já está de volta. E olha, os presidentes da COP29 e COP30 afirmaram nesta quarta-feira que o mundo tem as ferramentas necessárias para fornecer 7 trilhões de reais em financiamento climático aos países vulneráveis, desde o alívio da dívida até impostos e uma melhor coordenação. O azerbaijano Mujtar Babayev e o brasileiro André Correia do Lago, os presidentes da COP29 e da COP30, afirmaram nesta quarta-feira que o mundo tem as ferramentas necessárias para fornecer 1,3 trilhão de dólares, cerca de 7 trilhões de reais, em financiamento climático aos países vulneráveis. Mas reconheceram que em um momento em que os orçamentos estão apertados em todo o mundo, tem a consciência de que esta jornada começa em um período de turbulências. As declarações fazem parte do começo de um relatório muito aguardado pelos participantes da COP30 em Belém, no Pará, que vai começar na quinta e sexta-feira com uma cúpula de líderes mundiais. Este documento de 81 páginas detalhou propostas inspiradas nas cerca de 230 recomendações formuladas por ONGs, pesquisadores e o setor financeiro. E pretende transformar em propostas concretas um objetivo vago adotado no ano passado: mobilizar 1,3 trilhão de dólares por ano até 2035 para os países em desenvolvimento, provenientes de fontes públicas e privadas. A ONU Clima frisou que a tarefa é ambiciosa, mas viável, já que as ferramentas existem. Já a Fundação para o Clima Satati Sampada comparou o plano estratégico a um curativo sobre uma ferida mortal, que fracassa fundamentalmente ao prescrever o remédio. De acordo com o relatório, os bancos multilaterais de desenvolvimento têm um papel fundamental a desempenhar, principalmente melhorando os canais financeiros que lhes permitirão conceder mais empréstimos. O documento também destaca que o Fundo Monetário Internacional, que tem como uma de suas missões reduzir a pobreza, dispõe de um ativo de reserva que pode emitir e disponibilizar aos países vulneráveis. Ainda de acordo com o texto de Babayev e Correia do Lago, os bancos centrais e os órgãos de regulação financeira poderiam simplificar as regras regulatórias que permitiriam maior financiamento com fins climáticos. Um imposto sobre as grandes fortunas poderia gerar entre 200 bilhões e 1 trilhão e 364 bilhões de dólares, 1,07 trilhão e 7,3 trilhões de reais, dependendo das taxas aplicadas. Por enquanto, essa hipótese parece difícil, já que as conversas impulsionadas pelo Brasil no G20 para criar um imposto mundial sobre bilionários fracassaram em 2024. O relatório também insiste na necessidade de aliviar a dívida dos países que sofrem a dupla penalização de um alto custo do capital e dos elevados gastos gerados por catástrofes climáticas.
A França anunciou nesta quarta-feira que iniciou o processo de suspensão da plataforma de comércio eletrônico Shein em seu território, poucas horas depois da gigante asiática inaugurar a sua primeira loja física permanente no mundo, em Paris. A empresa vem sofrendo pressão na França há dias por vender bonecas sexuais com aparência infantil, prática que está sendo investigada pela Justiça. Uma gigante do comércio eletrônico abrindo sua primeira loja em todo o mundo. Em um lugar chique, a loja de departamentos BHV, em uma das mais famosas cidades do mundo, Paris. Filas enormes de pessoas querendo ser as primeiras a entrar no espaço da Shein, com mais de 1.000 metros quadrados. E quem vê essa imagem pode até achar que tudo aconteceu num clima festivo. Mas o policiamento do lado de fora e pessoas pedindo que a Shein não fizesse parte do BHV mostravam que havia tensão no ar. A empresa, fundada na China em 2012 e atualmente sediada em Singapura, vem sofrendo pressão na França há dias por vender bonecas sexuais com aparência infantil, prática que está sendo investigada pela Justiça. No entanto, o escândalo não impediu que muitas pessoas fossem à inauguração, seja por curiosidade ou por considerarem a marca acessível. En Chine, pourquoi je suis présent? Déjà, ce qui m'a attiré énormément, c'est la polémique. Porque estou aqui? Em primeiro lugar, o que me atraiu muito foi a controvérsia. E acho que por meio dessa controvérsia era necessário estar presente, porque acredito que muitos franceses, homens e mulheres, 23 milhões de franceses, compram dessa marca. Era necessário que essa marca saísse do comércio eletrônico e tivesse uma representação física. E acho que o BHV, o centro de Paris, o Hotel de Ville, permitir que essa marca exista fisicamente, eu acho que é uma conquista. Nunca comprei na Shein, nunca comprei produtos chineses online, mas a mídia deu tanta publicidade a ela que resolvi experimentar por curiosidade. Poucas horas depois, a França anunciou que iniciou o processo de suspensão da plataforma de comércio eletrônico Shein em seu território. De acordo com um comunicado, o governo francês vai dar à plataforma tempo para demonstrar às autoridades públicas que todo o seu conteúdo está finalmente em conformidade com nossas leis e regulamentos, e os ministros vão realizar uma avaliação inicial nas próximas 48 horas. A Shein disse tomar nota da decisão e reiterou que suas prioridades absolutas eram a segurança de seus clientes e a integridade de seu marketplace, onde vendedores terceirizados podem oferecer produtos online. A plataforma expressou o desejo de conversar rapidamente com as autoridades para responder às preocupações e anunciou também que vai suspender seu marketplace na França após o escândalo das bonecas sexuais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com a imprensa internacional nesta terça-feira em Belém do Pará e chamou a mega operação policial contra uma facção criminosa no Rio de Janeiro, de matança. O líder petista ainda pediu uma investigação para o episódio que deixou 121 mortos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que a mega operação policial realizada no Rio de Janeiro na semana passada foi uma matança. Em conversa com correspondentes internacionais, o líder petista pediu uma investigação sobre a tragédia nos complexos da Penha e do Alemão. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. Pelo menos 117 supostos criminosos e 4 policiais morreram na operação contra o Comando Vermelho na zona norte da cidade. O governador fluminense Cláudio Castro, que ordenou a operação, classificou como um sucesso contra o narcoterrorismo. Na entrevista com os correspondentes, Lula abordou também a COP30, que começa esta semana em Belém. O presidente destacou que era o momento de as negociações climáticas da ONU se traduzirem em ações concretas. Nós queremos ver se é possível inaugurar uma nova fase da COP de implementação, porque é o seguinte, chega de discussão, agora precisa implementar o que nós já discutimos. Lula, que está em Belém para liderar a cúpula de líderes da COP30 do clima na quinta e sexta-feira, rejeitou ainda uma possível incursão terrestre dos Estados Unidos na Venezuela e reiterou sua disposição de mediar o conflito entre os dois países.
O presidente americano Donald Trump ordenou uma grande mobilização militar no Caribe para operações de combate ao tráfico de drogas, que já deixaram dezenas de mortos. O presidente venezuelano Nicolás Maduro, acusado por Trump de liderar um cartel de drogas, afirma que o verdadeiro objetivo de Washington é impor uma mudança de regime em Caracas e apoderar-se do petróleo venezuelano. A eleição de Zohran Mamdani como prefeito de Nova York coroa uma ascensão extraordinária para o legislador de esquerda. O político começou em um relativo anonimato e terminou como líder de uma campanha eletrizante pelo principal cargo da maior cidade dos Estados Unidos. Zohran Mamdani foi eleito prefeito de Nova York após uma ascensão extraordinária. O legislador local de esquerda saiu de um relativo anonimato para líder de uma campanha eletrizante pelo principal cargo na maior cidade dos Estados Unidos. O primeiro grande passo dele foi a vitória surpreendente sobre o ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo, nas primárias do Partido Democrata em junho. Desde então, os nova-iorquinos se acostumaram a ver o sorridente político na televisão. Mamdani, de 34 anos, nasceu em uma família de origem indiana em Uganda. Ele vive nos Estados Unidos desde os 7 anos de idade e se tornou cidadão americano em 2018. Após uma aventura fracassada como rapper, o agora prefeito da Big Apple iniciou na política como ativista na campanha de um candidato ao conselho municipal. Depois, passou a ajudar pessoas com dificuldades financeiras a evitar a perda de suas casas. Em 2018, foi eleito legislador pelo Queens, um bairro composto majoritariamente por migrantes que representou na Assembleia Estadual de Nova York. No centro de sua campanha estava o objetivo de tornar a cidade acessível para os menos favorecidos. Ele prometeu mais controle de aluguéis, creches, ônibus gratuitos e lojas de bairro administradas pela cidade. In this moment of political darkness, New York will be the light. Neste momento de escuridão política, Nova York será a luz. Aqui, acreditamos em defender aqueles que amamos, sejam imigrantes, membros da comunidade trans ou uma das muitas mulheres negras que Donald Trump demitiu de um cargo federal. One of the many black women that Donald Trump has fired from a federal job. Autoproclamado socialista, Mamdani construiu uma imagem de muçulmano progressista capaz de transitar entre uma marcha do orgulho gay e um banquete de encerramento do Ramadã. Mamdani seguiu um caminho trilhado por outros jovens de famílias esquerdistas da elite. Frequentou a prestigiosa Bronx High School of Science e depois o Bowdoin College no Maine, uma universidade considerada reduto do pensamento progressista. Chamado pelo presidente americano de pequeno comunista, o novo prefeito de Nova York foi categórico. Se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o criou. E agora a gente dá uma pausa nas notícias e chama o Caio Teles para falar sobre a primeira corrida da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Boa noite, Caio, seja bem-vindo. Boa noite a todos os telespectadores do Revista do Domingo. Bom, a primeira corrida PNSC ocorrerá no dia 23 de novembro, com a largada às 5h30 da manhã na paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, em Fortaleza, com os percursos de 2,5 km a caminhada e 5 km a corrida. Além disso, terá um percurso de 2,5 km para as crianças, a partir das 8 horas. O valor da corrida para os adultos é R$ 100, das crianças R$ 50, mas corre porque já estão nas últimas vagas e são limitadas. As inscrições já acabam amanhã. Acesse o site que está aparecendo na sua tela, www.novoticket.com.br, ou você pode fazer inscrição na Secretaria Paroquial da Igreja Matriz. Quando você fizer essa inscrição, você receberá o kit completo da corrida, que inclui a blusa, a mochila. Todos receberão medalha. Primeiro, segundo e terceiro lugar ganharão um troféu, tá certo? Então corre para fazer sua inscrição e eu vou estar lá e espero te ver também. Obrigada, Clara, pelo espaço. Boa noite. Obrigada, Caio. Boa noite. Uma cafeteria em Dubai vende um dos cafés mais caros do mundo, com a xícara a mais de R$5.000. Os donos do estabelecimento planejam vender cerca de 400 xícaras da bebida
feita com grãos pan-americanos. Até quanto você pagaria por uma simples xícara de café? Independentemente da resposta, imagino que seja menos do que o valor cobrado por esta cafeteria de Dubai. O estabelecimento, localizado em um bairro que virou referência para os amantes da bebida, vende uma xícara de café panamenho por cerca de $980, o equivalente a pouco mais de R$5.000. Na xícara, você vai achar principalmente notas de florais brancas como o jasmim, sabores críticos como a laranja e a tangerina, e um toque de frutas carnudas como damasco e pêssego. Para os donos, o preço não é um limite e o café exótico opera sua sedução com todo o sabor. O lote tinha 20 quilos no total e estamos planejando servir aproximadamente 400 xícaras. E não pensamos em compartilhar nenhum grão cru com nenhuma outra empresa, então queremos algo exclusivo na nossa cafeteria. Para conseguir os grãos especiais, a empresa precisou vencer um leilão no Panamá que durou 13 horas. Foram adquiridos 20 quilos pelo valor de $604 mil, 3,2 milhões de reais na cotação atual. Mas os clientes não se deixam levar completamente por toda essa mística de luxo e exclusividade. Dizem que os grãos são mais especiais e únicos, mas não sei. No final das contas, café é café. Gosto do blend que eles têm, muito mesmo. Mas se eu fosse muito rico e não me importasse com dinheiro, eu provaria. Se eu tiver a oportunidade, provarei com certeza. Mas honestamente, $1.000 é muito caro. Amo café, e essa talvez seria a única razão para pagar tudo isso por uma xícara. É um valor muito alto, mas se a quantidade disponível desse grão for realmente limitada, então creio que vale a pena provar. Apesar da fama ostentadora de Dubai, os donos explicam que apenas os clientes mais ricos e a família governante do Emirado poderão provar o café. Com a alta no preço do grão no mundo inteiro, a exótica espécie panamenha não tem a menor chance de chegar perto dos pãezinhos franceses de todos os dias. O Revista do Domingo de hoje termina por aqui. Você pode rever as nossas reportagens desse programa aqui no nosso canal do YouTube. Siga a nossa página no Instagram, @TV Mundial UFC, e o nosso portal, @05 Notícias. Boa noite e uma boa semana. Até mais!